Você precisa do favor imerecido de Deus, da sua graça abundante, que é o céu aberto, Deus te respaldando, te conectando, te abençoando, trazendo milagres sem que você mereça, apesar dos seus erros, com certeza. Acho que todos nós que cremos reconhecemos que precisamos, e eu venho entregar uma chave poderosa para você hoje. E quero te dizer que não há nada que libera mais favor, mais graça imerecida. Para sua vida não tem nada que faça isso melhor do que o descanso. Descanso, porque o descanso é a grande prova da fé. É o contrário da incredulidade. Então fique comigo para continuarmos compartilhando dessa graça, desse favor imerecido e desse descanso. Aleluia! Você sabe, e para a gente entender melhor as revelações da palavra de Deus, a gente tem que às vezes usar de alguns recursos quando a gente estuda a Bíblia. Então tem uma matéria no seminário chamada hermenêutica, que são as regras seguras de interpretação da palavra de Deus. Tem uma regrinha que eu gosto muito dela, é chamada a regra da primeira menção. Ela fala que a primeira vez que um assunto aparece na Bíblia, a revelação que está nessa primeira aparição, ela define em linhas gerais o significado e a revelação daquela verdade no restante da Bíblia. Então, eu sempre estou muito atento. Quando eu percebo que algo aparece pela primeira vez na Bíblia, e uma vez que nós estamos falando da revelação do descanso, que traz o favor, eu quero te mostrar aonde aparece pela primeira vez a palavra descanso na Bíblia e como ela é poderosa. A primeira menção dessa palavra, na verdade, não é da palavra descanso, é da palavra graça. Nós estamos falando de graça. O descanso é a chave. Então, a primeira vez que aparece a palavra graça na Bíblia é muito importante. E o primeiro lugar que ela aparece é lá em Gênesis, capítulo 6, verso 8. E é um versículo muito simples. A Bíblia apenas diz que Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus muito bem. E essa é a primeira vez que se menciona a palavra graça. E a gente então precisa de se debruçar nela, para buscar a revelação de Deus e entender o que o Senhor está querendo falar ao nosso coração muito bem, quando o versículo que está contido, a palavra pela primeira vez, explica, fica fácil. Mas nesse caso não está dizendo nada. Está apenas dizendo que Noé achou graça. Aí você tem que lançar a mão de um segundo recurso de interpretação, que é que diz que quando no versículo tem um personagem, então o significado do nome, em hebraico ou grego do personagem, pode ser a chave de interpretação da palavra que você está buscando. Ok? E é interessante que a palavra Noé, então que em hebraico é Noach com chá, significa descanso. Isso mesmo. Noé significa em hebraico descanso. Então a gente pode ler o versículo assim, ó. O descanso achou a graça, achou o favor imerecido diante do Senhor meu Deus. Que coisa linda a primeira vez. Que a palavra graça aparece. Ela está relacionada ao descanso. Significa que eu só posso ter favor, ter graça, quando eu realmente consigo descansar, porque a minha fé entrou em ação, porque de alguma maneira eu consegui entregar o problema. Quando você está no descanso, você recebe muito mais favor da parte de Deus, porque graça significa que você não está resolvendo as coisas pela sua força. Significa que não é você que está trabalhando para resolver o problema. Significa que o problema não está nas suas costas. Graça significa que Deus está trabalhando por você, que Deus está resolvendo para você. E uma vez que Deus, que é todo-poderoso,
O Deus do impossível está trabalhando por você, você pode descansar. Você vê, você descansa para ele agir. E enquanto ele age, você continua descansado. A fé está em ação. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Quando você descansa nele, você vai vê-lo operando em seu favor. Acredite em mim, faça o teste. Seja no seu casamento problemático, seja numa situação financeira ou em qualquer coisa que você esteja passando. Lembrando você que no final vou orar pelos seus pedidos, vamos fazer uma confissão da palavra de Deus para você e para a sua família. Amém? E se você não está inscrito ainda no nosso canal aqui no YouTube, clica aí. Inscrever-se, acione o sininho. E não perca nenhum momento de graça que nós estamos compartilhando com você muito bem. A coisa mais importante que nós podemos ter na vida é o favor de Deus. É o favor de Deus. É por isso que nós precisamos lutar contra a preocupação e a ansiedade. Por quê? Porque ela anula o favor do céu. E olha o que diz a Bíblia em 2 Crônicas. Capítulo 20, verso 15, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, a que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis que de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Ainda lá em Êxodo capítulo 14, verso 13. Olha o que diz Êxodo 14, 1. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede. O livramento do Senhor Yeshua, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Deixa eu ler. Salmos, capítulo 23, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E o Salmo 127, versículo 2 diz: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. E que coisa, vamos comentar só um pouquinho aqui. Cada um deles é incrível, esses versículos, porque todos eles estão mostrando que a batalha não é minha, não é sua. Não é você que vai resolver, querido. Por mais que você tente, você só vai se desgastar ou vai remediar, vai pesar. Vai ser pesado, vai ficar ansioso, não vai mudar o seu marido, não vai mudar. Sua esposa não vai mudar. O seu filho não vai mudar, vai brigar e vai piorar às vezes. Por que não orar? Por que não entregar para Deus? Olha o que ele está dizendo. Não fique assustado por causa dessa grande multidão, por causa desse tamanho de problema, por causa desse problemão do seu casamento, por causa dessa dívida horrorosa no banco. Não tema, não fique atemorizado, não fique assustado, porque a peleja não é sua, é de Deus. Você é um homem, uma mulher da aliança. A sua guerra é a guerra dele. Ele luta por nós, ele luta por você. Deixa ele agir. Tire sua mão, para de ficar procurando informação. Estava conversando com uma irmã outro dia, que ela está no litígio com o marido dela, estão se separando. Infelizmente, o marido não é crente, ele não está nem em casa, mas oprime muito ela. Eu falei para ela de ficar seguindo ele no Instagram, no Facebook, para de ficar querendo saber onde que ele anda nas porcarias que ele está fazendo. Não interessa isso. Entrega para Deus e vai. Só ora, descansa. Não receba informação do diabo.
só de Deus. Entrega o problema para Ele. A peleja não é sua, não é sua. E aí ele fala, olha que lindo isso. Tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Eu acho isso lindo, tomar posição. E ele está dizendo, tome a posição de ficar parado para você ver o salvamento de Deus. Porque nesse caso, ficar parado não é passividade, é um exercício de uma posição de fé. É tomar a posição de ficar parado, é uma atitude, eu falo, não vou resolver, eu vou orar. Vou ficar aqui, vou tirar a minha mão. O Senhor vai fazer por mim. Mas e aí? Eu não vou fazer nada? Calma, vamos continuar. Olha no versículo, primeiro lugar, ele fala, tome a posição de parar, tome a decisão de pôr mão, tome a decisão de entregar. Para de pôr a mão, para de tentar resolver. Sai daí, ok. Aí ele continua. E ó, Judá e Jerusalém, não vos assusteis amanhã, depois que você parou, depois que você entregou, depois que você descansou, depois que Deus fez amanhã. Aí saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Ou seja, deixa eu resolver primeiro. Depois você vai fazer, você até vai negociar com o banco. Você vai conversar com alguém que você está em litígio. Depois que você perceber que Deus já fez primeiro, você entrega depois. Essa é a orientação de Deus. É maravilhoso, que coisa incrível. Moisés falou a mesma coisa para o povo. Aquieta e veja o livramento. O salmista continua dizendo, ele prepara para você uma mesa na presença do diabo, para você comer, para você descansar no meio da guerra. E ele fala, não fique enlouquecido, achando que você vai trabalhar igual um louco ansioso. Não descansa, porque você é amado. Enquanto você descansa, o seu Pai trabalha por você e te abençoa. Meu Deus, que palavra libertadora. Uau, eu vou orar por você. Coloca os seus pedidos de oração. Nós vamos fazer uma confissão da palavra, mas antes, lembre-se de se inscrever aí no canal. Clica aí, inscrever-se. Lembrando que assim que eu fizer essa oração, eu quero que você envie ela para todos os links que você tem no WhatsApp. Vamos confessar a palavra aleluia, glória a Deus. Diga comigo nesta manhã, eu não vou temer e não vou assustar com o tamanho do meu problema, porque o Senhor é quem peleja. A minha causa hoje, eu tomo a posição de ficar parado e vejo o salvamento que o Senhor me dá, porque a minha luta é Ele quem luta por mim, no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você, Pai. Quero abençoar a vida dos meus irmãos. Estão passando por lutas no casamento, lutas financeiras, lutas na saúde. Eu declaro, Deus, que agora eles recebam a graça do Senhor de entregar o problema nas suas mãos. Dá eles essa fé. Dá a eles essa graça de descansar, entregar, ajuda-os a parar, a tomar a posição de parado, ajuda-os a tomar a posição de parado, ajuda-os. Eu te peço no nome de Jesus, e assim o Senhor pode agir na vida deles. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Manda esse vídeo para todo mundo. Foi poderoso hoje. E até nossa próxima palavra em nome de Jesus. Fica na paz.